Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais um resumo daquilo que têm sido as atividades, quer as minhas pessoais relacionadas com jogos e afins, investigação, projetos, coisas do género, mas também a atividade aqui do canal Jogos no Tabuleiro e outras coisas paralelas que também vão acontecendo. Então este mês começou e acabou mais uma academia da Gulbenkian, onde temos usado jogos para treinar competências, sendo que desta vez a novidade foi que a própria academia serviu para que os alunos, neste caso os alunos da Escola Superior de Saúde de Leiria, ou seja, do Politécnico de Leiria, usassem os jogos através de um processo de introdução ao game design, ao design de jogos analógicos, como jogos terapêuticos, e foi interessante ver que conseguiram surgir dois protótipos que a principal função é introduzir estes temas nos alunos para que eles depois no futuro, quando tiverem outros projetos, possam então aplicar algumas destas técnicas de jogos. Este mês fiz também uma sessão de jogos no ISEC, que é o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, em que no curso, no mestrado de Cidades Sustentáveis Inteligentes, usámos algumas técnicas de como podemos usar jogos para processos de planeamento colaborativos, e usou-se aqui uma adaptação do City Skylines, o jogo digital, mas também do jogo City Skylines, o jogo de tabuleiro, e depois um jogo que eu próprio criei, desta vez adaptado para Coimbra, para fazermos também um processo de planeamento. Fui também ao IAD, a Lisboa, aquilo que é descrito como uma universidade criativa, que é uma escola de design conhecida, e fui apresentar alguns dos trabalhos que tenho feito relacionados com o tema desta conferência, que era relacionado sobre o futuro do trabalho, em que se prevê que muito do trabalho seja digital, mas também percebemos que a possibilidade de fazer trabalho remoto e digital é muito interessante, tem imensas possibilidades, mas nós também queremos que alguma dessa parte seja presencial e física, e eu acho que é aí que os jogos analógicos têm um potencial adicional para maximizar e potenciar esses momentos presenciais de interação entre as pessoas. E foi essa comunicação que eu lá fui fazer, e depois acabei por colocar aqui um pequeno resumo, aproveitando para deixar um registro, e desta vez foi em inglês, com o meu terrível inglês, mas está registado e está disponível. Este mês também fizemos um webinar, tipo uma aula aberta, sobre Serious Games aqui na Leiria Business School, onde eu tenho feito algumas sessões também, dinâmicas de jogos de tabuleiro, de Serious Games, adaptando alguns jogos analógicos para poder utilizar em contexto profissional, e desta vez convidámos o Bruno Ribeiro e estivemos a fazer uma interação entre os dois, e ele esteve a falar também da parte da gamificação e da parte dos jogos digitais e dos analógicos, e foi uma conversa, penso que muito animada, e esse vídeo ficará disponível em breve no canal do YouTube da Leiria Business School. Este mês também foi um mês animado, houve também a Game Jam da Lusófona, do curso de videojogos, da licenciatura de videojogos, dedicado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, em que foi uma Game Jam de uma semana a tentar criar jogos que abordassem esses temas de alguma maneira. Eu estive a apoiar na parte do desenvolvimento dos jogos analógicos, e no final saíram dois protótipos de dois jogos de tabuleiro e de cartas que também saíram com bastante potencial, e foi bastante interessante. Curiosamente, já me tem acontecido algumas vezes receber pedidos de revisão de artigos científicos e académicos dedicados a jogos, mas curiosamente este mês recebi dois da área da psiquiatria, e eu até fiz um meme a brincar com a situação. Obviamente que eu não percebo nada de psiquiatria, muito pouco, praticamente nada, e obviamente que me dedico apenas à parte do design dos jogos, mas é sempre curioso quando nós vemos estas coisas a chegar de áreas que nos são um pouco estranhas, mas que acabamos por poder dar um contributo para uma certa dimensão desses artigos e dessa investigação. Portanto, foi curioso, numa mesma semana, lá está do mesmo mês, obviamente, numa mesma semana, chegam dois artigos, dois pedidos de revistas de renome internacional até, da área da psiquiatria, e realmente uma pessoa fica a questionar sobre a vida, não é? Este mês também, mesmo a rematar o mês, fiz mais uma sessão do projeto Urb Security, que é aquele processo, que é um Urbact, em que eu criei uma dinâmica de jogos e no final gerou-se mesmo um jogo de planeamento da cidade, neste caso para a cidade de Leiria, e nos temas abrangentes da segurança urbana, que toca muitas áreas. E nesse jogo que eu construí na altura, a narrativa geral do jogo é que os participantes eram os vereadores que iriam decidir sobre o orçamento público
para definir então a cidade. O que foi curioso é que esta semana eu coloquei os vereadores reais a jogar o jogo e foi muito interessante essa dinâmica também. Mais um passo importante para esta investigação e para estes projetos que eu ando a fazer desta área do planeamento urbano, misturados aqui com jogos. Voltando então aqui ao canal, mais centrado no canal, este mês divulguei o top dos jogos que eu mais gostei de jogar em modo multijogador do ano que passou. Foi um modo de poder citar os jogos que eu mais gostei de jogar, independentemente de serem recentes ou não. Foram mesmo aqueles que eu fui jogando ao longo do ano e os que gostei mais. Libertei, ou seja, publiquei um novo vídeo sobre notas de game design, design de jogos que eu vou criando regularmente, que resultam de algumas aulas e formações que eu vou fazendo, criando aqui alguns pequenos vídeos que são introduções aos temas, e desde que saiu este mês foi as notas dedicadas à aleatoriedade, que é um elemento importantíssimo nos jogos, por vezes tem conotações negativas, mas um elemento de jogo, ou um mecanismo, ou um sistema, por si só não é negativo nem positivo, depende muito do modo como é usado e de qual o foco e o objetivo que nós temos quando o usamos. E foi um pouco para reforçar isso. Voltei também à rúbrica dos livros e fiz o vídeo sobre o Rerolling Board Games, que é um livro muito interessante com um compêndio de artigos de alguns dos melhores autores mundiais que se dedicam à investigação deste tipo de jogos e que tem temas desde o lado da cooperação dos jogos, o lado do planeamento, o lado do círculo mágico nos temas que criam, desde as questões da representação e das temáticas que neste momento podem ser mais ou menos polémicas. Portanto, tem imensas coisas, um livro interessantíssimo. Libertei também um vídeo sobre dicas para poupar algum dinheiro, claro que gastando dinheiro para comprar jogos, mas entrando no hobby e acedendo aos jogos tentando não gastar muito. Isto foi uma recomendação do André Cristiano e que eu fui então depois criando e juntando com outras ideias e está disponível agora em vídeo. Para rematar, houve também duas conversas. Houve a conversa com o top dos 5 jogos preferidos de 2021 do Pedro Sousa Silva e do Ricardo Coutinho. E foi uma conversa acho que bastante animada com alguns dos seus jogos, alguns surpreendentes, outros se calhar nem por isso, para quem já os conheça. Depois foi também um mês em que deu para gravar uma conversa com o Daniel Carvalho sobre criminologia e violência nos jogos. Penso que foi uma conversa muito interessante e que pode dar aqui uma ajuda até para clarificar algumas questões e que obviamente foi atual por aquele caso que aconteceu em Lisboa, daquele estudante onde supostamente os jogos terão influenciado o seu comportamento ou as suas intenções, mas se calhar não foi bem assim. Portanto, essa conversa pode ser de alguma utilidade. Só para dar uma nota final, foi um mês muito complicado, tive muito trabalho, muitas coisas para fazer e eu tenho imensos vídeos já gravados que ainda nem sequer tive a oportunidade de editar, alguns de tutoriais, outros de conversas com pessoas que estão pendentes, portanto vou tentar recuperar isso, vamos ver. No entanto, também vai ser um mês complicado porque vai ser o mês da Leiria Con, onde há algumas coisas para preparar, o que obviamente vai deixar ainda menos tempo, já para além de todas as outras solicitações que eu vou recebendo de coisas para fazer e obviamente não é fácil conseguir ter tempo para tudo, mas vou fazendo o possível porque isto é um prazer criar aqui conteúdos para este canal. Então vá, adeus!